Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, continua os ciclos de reflexões sobre parábolas de Jesus. O Senhor, através de histórias edificantes e comparações, Ele procura nos inserir nessa reflexão sobre a importância de nos empenhar em sermos dignos de participar do reino dos céus. Aqui nós temos algumas comparações que Jesus apresenta sobre o reino dos céus. Um ensinamento que nos faz compreender nada é mais importante do que ser dignos de participar desse convite que o Senhor nos faz participar do seu reino. Primeira comparação é justamente do campo, e a gente não entende o que significaria esse campo. É porque na antiguidade, o período de muitas invasões, guerras, deslocamentos humanos, não muito diferente hoje, certas famílias, quando tinham que sair precipitadamente de suas terras, que possuíam algum bem, mas para salvar suas vidas, e de uma forma precipitada, às vezes enterrava seus tesouros na sua terra, na esperança de retornar. E infelizmente nem sempre acontecia este retorno. Mas na história a gente sabe desses acontecimentos muito tristes. E por conta disso, um ou outro agricultor repara numa terra vizinha, abandonada, algo meio brilhoso, diferente, se dá conta, tem algum tesouro, alguma coisa de família que deixou perdida para trás. E aí, desta forma, tudo se empenha para vender o que possui e conquistar aquilo que ele entende é um tesouro muito maior. Fazendo paralelo com a nossa caminhada de fé, assim é o reino de Deus. Nada é mais importante. Sacrificamos, deixamos de lado o que é relativo, o que é secundário, para conquistar esse reino. E aí cada um deve refletir o que está sendo obstáculo, te impedindo de realmente investir no reino, na salvação, na vida autenticamente plena e de felicidade que está no Senhor, na palavra que Ele nos apresenta como caminho para a salvação. É uma escolha que cada um
deve fazer: escolher o melhor, escolher aquilo que é mais importante. O resto pode ser sacrificado. Quais são as questões que me impedem de dar passos importantes no nosso caminho de santidade? Vida nova em Cristo. É uma decisão muito importante, libertar daquilo que é acidental, do supérfluo, para, com mais autenticidade e firmeza, sermos dignos do reino dos céus. A tentação de olhar para trás e nos acomodar àquilo que estamos habituados, que nem sempre é o melhor, é grande. Lembremos-nos do povo saindo do Egito, escravizado, depois de sinais grandiosos, medos paralisantes, desconfianças, os fizeram murmurar contra Deus e contra Moisés. Estávamos tão bem lá comendo nossas cebolas no Egito, nossas carnes, mesmo escravizados. Entrar para o caminho, seguir o caminho do Senhor é desafiador. A nossa tentação de permanecer no que estamos habituados, o que é mais fácil, o que estamos acostumados, é muito forte. Por isso, todo momento, nossa caminhada espiritual, precisamos reavivar em nossos corações o que é essencial, o que é mais importante na nossa vida. O tesouro que queremos conquistar é a salvação. Qual é o bem mais importante? O tesouro, às vezes, que está um pouco escondido aos nossos olhos, porque há uma venda da mundanidade que nos impede de enxergar o que é mais importante, o que é fundamental na nossa vida. Na terceira parábola, porque a primeira falando do tesouro escondido, depois tem a pérola de grande valor, em que quem sabe discernir o que é mais, que tem mais valor, que é melhor, procura conquistar. Então tem essa questão da escolha, da decisão. Já a rede lançada ao mar, podemos até recordar aqui, fazer um paralelo com o trigo e o joio que crescem juntos. Ao longo desta caminhada, na igreja, a rede lançada, a imagem da igreja, os peixes são de vários tipos, mas haverá o tempo da separação. E aí devemos também nos empenhar em sermos dignos da escolha do Senhor. Interessante fazer esse paralelo. Somos chamados a escolher, e a partir da escolha se dá a escolha do próprio Deus também. A escolha de Deus é a nossa salvação. A escolha de Deus é que todos sejamos salvos, mas também Ele respeita nossas escolhas. Cada um deve refletir na sua caminhada. Os peixes, esse tempo da pescaria é o tempo da igreja, e o final dos tempos, final da pescaria. E assim se dará a separação dos bons e dos maus. Ainda não é possível, porque dentro de nós há uma luta grande entre o bem e o mal, certo e o errado, o que é correto e o justo, e o que não é, mas às vezes achamos que nos favorece. É um tempo de decisões, de escolhas, de caminhos que desejamos trilhar. Cada um de nós deve refletir nesse sentido. A vida nossa, convivemos com luzes, esperança, receios, medos, tentações, ao desânimo, desconfiança, desconfiar até de Deus. Mas é um tempo da graça, em que somos chamados a decidir, que seja pela luz, a luz de Deus, o acreditar firmemente no amor e na bondade e misericórdia dEle. Devemos então pensar. E ao longo de nossa caminhada, como diz a conclusão do Evangelho de hoje, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro
coisas novas e velhas. E a gente vai, então, pedindo a sabedoria. Na primeira leitura, Salomão, um jovem rei, diante da dimensão de sua responsabilidade, faz uma oração agradável a Deus. Uma oração em que não se preocupou de uma forma egoísta em pensar numa vida longa, riquezas, possuir, ter. Ele pensou na responsabilidade que o Senhor lhe confiava e pediu: Senhor, dá-me sabedoria, discernimento para conduzir esse povo numeroso. Isso foi agradável a Deus. Por que não fazemos o mesmo? Dai-me, Senhor, a sabedoria, discernimento. Sou um pai de família, uma mãe de família. Tenho uma responsabilidade em relação aos meus filhos. Tenho uma responsabilidade laboral. Dá-me discernimento para que eu progrida nas minhas atividades e também contribua para o progresso do meu povo, das pessoas que são meus colaboradores. Os governantes deveriam fazer isso muito. Dai-me sabedoria e discernimento. Cada um de nós, pastores das comunidades religiosas, bispos, padres, continuamente precisamos pedir ao Senhor discernimento e sabedoria para conduzir na responsabilidade, na fidelidade, no serviço ao reino, o povo que nos é confiado. Mas nenhum de nós estamos isentos de responsabilidades, compromissos uns com os outros, cuidado uns com os outros. E assim, ao longo do tempo, no amadurecimento das coisas de Deus, com certeza o Senhor, Ele irá atender, Ele nos atende, principalmente em pedidos que nos preocupa com o cuidado uns dos outros, não pedidos egoístas que muitas vezes nós apresentamos ao Senhor. E ao tirar tesouro, coisas novas e velhas, é justamente esse discernimento em valorizar a tradição, aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, sem nos apegar a esses hábitos e costumes do passado. Saber tirar do tesouro coisas novas e velhas. Não ter medo da novidade. A igreja não pode ter medo, porque ela é uma igreja que vai atualizando aquilo que é essencial da fé dos mandamentos, mas também não tem aquela postura irresponsável de querer jogar no lixo fora aquilo que nós recebemos da tradição da igreja. Não fica parado, engessado num passado que não existe mais, reconhece os valores daquilo que foi construído, mas também tem um olhar para a novidade da ação do Espírito Santo na igreja, que acompanha, como nos pede, nos promete, como nos diz Jesus: eis que estarei convosco até o final dos tempos, eu vos enviarei o Paráclito. Saber valorizar as coisas novas e velhas, aquilo que deve ser valorizado, também é um sinal de sabedoria. Que assim caminhamos, pedindo ao Senhor a graça, a força de buscar e nos esforçar em conquistar o que realmente é o grande tesouro para a nossa vida, a nossa salvação, a palavra de Cristo, o reino dos céus. Amém.